A nossa segurança é Cristo. O Senhor é quem nos garante, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou acerca da nossa vida. Queridos, antes que eu reparta com cada um dos irmãos uma porção da palavra de Deus, deixe-me expressar a gratidão do meu coração por Deus me permitir participar de mais esta escola bíblica. Eu tenho a certeza que está sendo de grande bênção e de grande valia para todos nós. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento, a minha gratidão ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, por ter franqueado a mim esta oportunidade. Deixo também a minha palavra de gratidão ao pastor Wellington Júnior, que é na verdade um grande amigo, um conselheiro, alguém com quem eu desfruto de uma comunhão muito boa e abençoada, e quero agradecê-lo pela oportunidade que me dá de poder assumir esta tribuna santa nesta noite, para repartir com cada um de vocês uma porção da palavra de Deus. Não tenho dúvidas de que o Senhor está aqui, e se Ele está aqui, Ele veio para abençoar as nossas vidas. Quando a palavra de Deus é pregada, duas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro, a fé que deve ter aquele que prega. Se quem prega não tiver fé para fazê-lo, a mensagem não alcançará o seu objetivo. Mas a segunda coisa que precisa ser levada em consideração quando a mensagem é pregada é a fé que deve ter aqueles que ouvem a palavra. Porque se somente o que prega tiver fé e os que ouvem não a tiverem, a mensagem também não alcançará o seu objetivo. Se depender de mim, levando em conta todas as minhas limitações, que são muito grandes, eu estou cheio de fé para ministrar a palavra hoje. Porque a palavra que quero ministrar não é minha, me foi dada por revelação de Deus. Então eu a prego convicto de que ela é poderosa para fazer milagres. Mas é necessário que você também creia que a palavra é poderosa. E se você puder crer, tudo é possível àquele que crê. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Eu quero ler aqui alguns versos. Eu estive buscando de Deus uma palavra para repartir com a igreja de Cristo. E alguns textos tomaram conta da minha mente, porém este ficou preso ao meu coração. E eu quero ser fiel à revelação que recebi do Senhor. Lucas capítulo 2. Quero ler alguns versos, começando pelo verso 8. E vou estender a leitura até o verso de número 20. Lucas capítulo 2. Dos versos 8 até o 20, quantos acharam, digam amém. Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviam se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Quantos podem dizer amém pela palavra? Queridos, este texto está inserido dentro de um dos contextos mais interessantes e maravilhosos da Bíblia Sagrada, porque trata do nascimento de Jesus Cristo. E quando nós começamos a analisar tudo o que envolveu o nascimento de Jesus, nós entendemos que aquilo para Maria tinha acontecido de forma muito rápida. As coisas aconteceram quase que repentinamente, desde o anúncio do anjo Gabriel até o nascimento de Jesus Cristo. Quero acreditar, queridos, que Maria enfrentou sim algumas dificuldades para administrar toda aquela situação. Porém, ela não o faz de maneira incrédula. Ela não se rende à incredulidade e nem ao sentimento de ser apenas uma espectadora passiva de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ela guarda tudo aquilo no seu coração. O verso 19 que nós lemos aqui diz: Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. O original grego diz que ela guardava tudo como alguém que guarda um segredo. Para ela era algo muito importante. Tudo que o Senhor havia dito, desde o anúncio do anjo Gabriel, tudo aquilo para ela eram verdades. Verdades que não poderiam e não deveriam ser desprezadas. Verdades absolutas, verdades eternas. Nesta noite, queridos, tomando este fato, este episódio bíblico, que eu repito, é um dos mais extraordinários da Bíblia, eu gostaria de falar alguma coisa sobre verdades. E se vocês me permitem dar um tema, aquilo que quero repartir com vocês esta noite, eu gostaria de falar sobre verdades eternas. Verdades que as pessoas que não conhecem a Cristo não entendem, mas nós que conhecemos ao Senhor, não somente as entendemos, mas vivemos estas verdades no nosso dia a dia. Há pelo menos 3 que eu gostaria de destacar hoje. Não quero ser cansativo em hipótese alguma. A primeira verdade eterna que eu gostaria de ressaltar, ela diz respeito a milagres. E pastor Wellington estava preocupado. Pregar aqui no púlpito do Belém não é uma tarefa fácil. E quando nós temos essa responsabilidade, há um temor no coração. Eu conversava ali com o pastor Antônio Silva e dizia para ele: ore por mim quando eu for pregar. E eu estava pedindo a confirmação de Deus para a palavra. E aí as irmãs de Itaquaquecetuba cantam: o homem dos milagres está nesse lugar. E quando elas cantaram, acendeu no meu coração uma chama. E eu glorifiquei a Deus dizendo: Senhor, não estou enganado com a mensagem. É esta que o Senhor quer que eu pregue.
A primeira verdade eterna diz respeito a milagres. E deixe-me dizer uma coisa: milagres não se explica. O grande problema do ser humano é querer explicar milagres. O grande problema do ser humano é querer compreender Deus. Imaginem vocês Maria, quando recebe a mensagem de Deus, que ela seria mãe de uma criança, sem que tivesse conhecido varão. E aí o anjo vem e diz: você vai dar à luz a um filho. Maria recebe a mensagem do anjo, e ela entende que naquela hora, ela recebe algo sobrenatural, a certeza de que estava experimentando um milagre, porque ela estava sendo coberta pelo Espírito Santo, enquanto o corpo do Salvador do mundo estava sendo gerado no seu ventre. As pessoas com certeza não entendiam aquilo. As pessoas olhavam e diziam: como pode uma mulher que diz não ter conhecido o varão, como pode uma mulher que diz não ter conhecido um homem estar grávida e pronta a dar à luz? As pessoas questionavam. Alguns com certeza, embora a Bíblia não registre isto, mas permita-me fazer a minha analogia deste acontecimento. Acredito que alguns até questionavam se o que ela dizia era verdade ou não. Mas Maria não estava preocupada. Maria sabia o que estava experimentando. E Maria olhava para as pessoas e dizia: não adianta eu explicar para vocês, porque milagres não dá para explicar. Milagres não dá para explicar. Eu disse que o grande problema do ser humano é querer explicar Deus. E nós nos esquecemos que Deus é transcendente. Não dá, a mente humana não consegue compreender Deus. E até quando falamos acerca de uma necessidade que todos os obreiros têm hoje, de fazer um curso teológico, quando nós conversamos com alguém que está cursando um curso de teologia, ele diz: eu estou estudando Deus. E se esquecem que Deus não se estuda. Teologia não é estudar a Deus. Teologia é estudar as coisas relacionadas a Deus. Porque a mente humana não consegue compreender Deus. A mente humana não consegue entender Deus. A razão humana não consegue entender Deus. Deus não se entende. Deus se aceita e se recebe e o glorifica, porque Ele é transcendente. Mas aí o ser humano entra em conflito. O ser humano entra em desespero, porque ele não consegue explicar o milagre. Eu disse que Deus é transcendente, e por isso não há como a mente humana entendê-lo. Mas mais do que transcendente, o nosso Deus é imanente. E quando eu falo de um Deus imanente, eu estou querendo dizer que Ele não depende de ação externa para se manifestar. Deus não está sujeito ao tempo. Deus não está sujeito às circunstâncias. Deus está acima das circunstâncias. Deus está acima do tempo. Deus não conhece barreiras. Não há impossível no seu vocabulário. Deus é imanente. Ele habita dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo onde habita o Espírito do Senhor. Aí alguém chega para você e quer saber a razão da sua alegria. E você começa a tentar explicar qual é a razão da sua alegria. Mas quando você começa a dizer as primeiras palavras, você percebe que o seu vocabulário é extremamente curto e pobre para você explicar a razão da sua alegria. Aí você olha e diz: quer saber de uma coisa? Explicar eu não sei direito, mas que eu tenho alegria, eu tenho, porque eu a sinto dentro do meu coração. Deus é imanente. Ele habita dentro de nós. E era isto que Maria estava experimentando. Era isto que Maria estava vivendo.
Ela estava percebendo que o milagre que ela não conseguia explicar era uma realidade na sua vida. Escute um pouquinho, há um texto na palavra de Deus, se eu não estiver enganado, é Isaías capítulo 64, e o verso de número 4, há uma expressão interessante, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aí o grande apóstolo Paulo, se eu não estiver equivocado, quando escrevia a igreja que estava em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 9, ele repete as palavras de Isaías, e ele diz o seguinte: como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aí entenda bem, Isaías e Paulo repetindo as palavras de Isaías, ele usa aqui ele menciona aqui olhos e ouvidos. E por que olhos e ouvidos? Porque o olho e o ouvido são os veículos de comunicação para a consciência do ser humano. Nós já repetimos por muitas vezes aquela frase que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. A grande maioria das emoções que nós sentimos vem daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. Se você ouve uma música triste, você chora. Se você ouve uma música alegre, você fica feliz. Se você sai pelas ruas da cidade e vê pessoas alegres, você se sente bem. Mas quando você vê pessoas abandonadas na sarjeta, estendendo a mão para receber uma esmola para a sua sobrevivência, você se entristece. Então olho e ouvido são canais de comunicação para a consciência do ser humano. Porém, tanto Isaías quanto Paulo deixaram claro aqui que nenhuma percepção física e nenhuma busca intuitiva consegue entender a grandiosidade da glorificação dos remidos em Cristo. Paulo disse: o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, e aquilo que o homem não conseguiu entender ou conceber, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vim aqui nesta noite e quero dizer a você, sem medo de errar: Deus tem coisas extraordinárias preparadas para a sua vida neste culto. Deus não te trouxe aqui para você viver alguma coisa pequena, mas Deus te trouxe aqui hoje para uma experiência grandiosa. Se você pode crer, levante a sua voz e dê glória a Deus. Aí quando nós testificamos que o Senhor fez um milagre, tem gente que quer o laudo médico. Sabia, irmã Maria, aquela que a gente estava orando por ela, irmã Maria, aquela que estava cancerosa, condenada à morte, e aí Jesus curou. Ô pastor, peraí pastor, o senhor tem certeza disso, pastor? Tenho certeza, ela veio aqui e deu testemunho. Não é melhor a gente ver não o laudo médico? Nós somos assim. Às vezes nós pregamos um milagre e quando precisamos experimentá-lo nós não temos coragem. Às vezes nós pregamos que Jesus faz, mas quando alguém chega diante de nós com um problema, nós questionamos se Jesus é poderoso para fazer. E aí limitamos o nosso Deus a coisas pequenas. Achamos que o Deus a quem nós servimos pode apenas curar uma dor de cabeça, mas curar um câncer? Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil curar? Uma dor de cabeça ou um câncer? Para mim as duas coisas são difíceis, porque eu não consigo curar nenhuma delas. Agora para o meu Deus é a mesma coisa.
O meu Deus que cura uma dor de ouvido é um Deus que cura um câncer. O Deus que cura uma dor de cabeça é o Deus que cura a paralisia. O Deus que cura uma dor no pé é o Deus que faz o paralítico levantar e andar, porque Ele é Deus de milagres. Se você pode crer nisto, solte a sua voz e dê glória a Deus. Mas eu disse aí que às vezes nós questionamos. Isso é natural do ser humano. Eu não sou diferente de você. Esses pastores que estão aqui também não são diferentes. Eu estava pregando a palavra de Deus na cidade de Caruaru, no estado do Pernambuco. Um grande congresso de jovens há 3 anos atrás. Havia uma multidão ouvindo a palavra de Deus. E no sábado à noite, quando eu terminei de pregar, eu fiz, pastor Wellington, um apelo para as pessoas aceitarem a Cristo. E algumas pessoas vieram à frente, um número considerável de pessoas. Depois que oramos pelas pessoas que haviam aceitado a Cristo, aí eu fui tocado por Deus para orar pelos enfermos. E eu desafiei as pessoas. Nós vamos orar hoje, o Senhor é poderoso para curar. A primeira pessoa que chegou na frente foi um irmão numa cadeira de rodas. E ele chegou bem na frente do palanque, era um lugar de feira, lá em Caruaru. Tinha um palanque grande, talvez uns metros mais ou menos. E o irmão parou a cadeira bem na frente e ficou olhando para mim. E eu confesso que as pernas tremeram. Eu disse, Jesus, e agora? Aí eu fiquei olhando, chegou mais um, mais outro, e a multidão chegou e disse, Senhor, ainda bem que chegou muita gente. Mas o irmão ficava olhando para mim assim, como quem queria dizer, sou eu, hein? O Senhor chamou, fui o primeiro. E eu estou lá questionando o que é que eu vou fazer. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Vou chamar o povo para orar. Se não acontecer nada, não fui eu que orei, foi o povo. E aí convidei os irmãos, estenda a mão aí, obreiros, me ajude. Quando nós começamos a orar, o Espírito Santo disse assim, desça lá. Estenda a mão. E repreenda a enfermidade. Você está dando glória a Deus, né? Não era você que estava lá, né, meu irmão? Sabe o que eu disse para Deus? Não vai dar certo. Eu disse, desce lá, Senhor. Se eu sair daqui e atravessar esse palanque todo, os olhos dessa gente toda vai estar voltado para mim. E se eu chegar lá e orar e não acontecer nada? Como é que eu vou voltar aqui? E não podia nem voltar no domingo para terminar o congresso. Aí o senhor disse, desce. E sabe de uma coisa? Eu não desci. Começamos a orar. E de repente, o Espírito Santo diz, abre os olhos. E eu abri os olhos. E o Senhor disse, você não foi. Mas eu estou lá. E eu abri os olhos. Aquela pessoa começou a se mexer na cadeira. E eu fiquei olhando para aquilo, não sabia se estava glória a Deus, se chorava, se pedia perdão, se corria lá. Começou a se mexer, e de repente foi tomada por uma força sobrenatural. E ficou de pé. Segurou nas alças da cadeira. E de repente empurrou a cadeira para trás e começou a andar perfeitamente. Eu olhei para aquilo, todo mundo glorificando a Deus, e eu envergonhado, porque só eu sabia o que eu tinha feito. Fui para o hotel. Aquela noite eu não quis jantar, meu irmão. Cheguei no hotel, dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, eu estou aqui para pedir perdão, Senhor. Eu tenho sido um pregador da tua palavra, que prega milagres, mas no momento que o milagre vai acontecer, eu fujo dele. Passou o sábado, domingo eu volto para pregar encerramento do congresso. Quando eu estou lá,
O pastor diz: irmãos, deixa eu dar um testemunho para você de um milagre que aconteceu aqui ontem. Diz: Senhor, de novo não, Jesus. Aí o pastor disse: ontem entrou aqui uma pessoa que estava numa cadeira de rodas. Irmão, teve um acidente e os médicos disseram que ele nunca mais ia andar. Já está assim há quase um ano. Agora os médicos, numa consulta que ele fez essa semana, disseram que ele ia começar um processo de fisioterapia para que os seus membros não atrofiassem por inteiro, mas ele nunca mais ia andar. Mas ontem, quando nós estávamos orando aqui, disse o pastor, aquele irmão sentiu que uma mão tocou no seu ombro. Era uma mão de um poder sobrenatural. E uma voz disse ao seu ouvido: receba forças agora e levante e caminhe. E o irmão estava lá dando glória a Deus no culto no domingo à noite. Quando o pastor testemunhou aquilo, o Espírito Santo disse: está vendo? Era a sua mão que era para estar lá. O seu ministério poderia ser enriquecido através dessa experiência, mas você abriu mão. Mas eu mostrei para você que eu não dependo de ação externa para operar milagres. Quando eu quero, ninguém impede o meu agir. Se você crê que Deus é poderoso para fazer milagres hoje, levante a sua voz e glorifique a Deus. Esta noite é noite de milagres. Se você pode adorar a este Deus, adore. Não há necessidade de você esperar o final da mensagem. Aí onde você está, receba o toque do Senhor. Aí onde você está, receba o toque do Senhor. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E no verso 10, Paulo diz: mas Deus nos revelou. Sabe como? Pelo seu Espírito. Eu disse que a mente humana não consegue entender Deus. Só quem entende Deus é o próprio Deus. Ninguém mais consegue entendê-lo. E Paulo diz aqui: o Senhor nos as revelou pelo seu Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito, está em letra maiúscula, Espírito de Deus, penetra todas as coisas, até as profundezas do próprio Deus. O único que consegue entender Deus é o Espírito Santo. E eu glorifico a Deus, porque este Espírito habita em mim. Você sente a presença do Espírito aí? Quantos templos do Espírito nós temos aqui esta noite? Quantos templos do Espírito nós temos aqui esta noite? Levante a sua voz e diga: eu sou o templo onde habita o Espírito de Deus. Se eu sou o templo onde habita o Espírito de Deus, eu tenho a revelação de Deus. Não preciso explicar milagres, mas eu vivo milagres. Não preciso explicar milagres, mas eu os experimento na minha vida todo dia. Isto é uma mensagem profética para algumas pessoas aqui. Alguém que está me ouvindo aqui agora, alguém que vai estar me assistindo pela internet, pela TV AD Belém, alguém que vai estar assistindo essa fita lá na sua casa daqui uma semana, um mês ou um ano. É uma palavra profética. Deus está tocando em vidas hoje e realizando um milagre extraordinário em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba-o. Isso, pode adorar a Deus. Eu já vejo mãos levantadas espontaneamente aqui para adorar ao Senhor. Eu já estou ouvindo outras línguas sendo proferidas aqui. Eu já estou vendo pessoas usando lenço para enxugar as lágrimas. É sinal que milagres estão acontecendo aqui esta noite.